Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Observe como Deus cuida dos seus. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu clamor. Irmãs Laísa e Lohana cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Clamei ao meu Senhor, e no meu pranto supliquei compaixão. Os problemas e lutas estão a me cercar. Ergo os meus olhos ao alto, só Cristo pode me ajudar, e pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo meu pastor. Só Jesus querido sabe os problemas meus. Só tu podes resolvê-los, estou a te entregar. E nas noites de silêncio, na oração da madrugada, esperarei confiante e a vitória me dará. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor.
clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. Observe como Deus cuida dos seus. Ouvintes, se Deus cuida até mesmo daqueles a quem Ele não comissiona a fazer alguma coisa aqui, em especial, se Deus cuida mesmo daqueles que não lhe obedece, se Deus cuida do joio como cuida do trigo, quanto mais daqueles a quem Ele comissiona, quanto mais daqueles que lhe obedecem. É bom acentuar isto no início desta meditação. Mensagem do profeta desta era: alimento espiritual em seu devido tempo. A gente vê o cuidado de Deus com Elias, o seu profeta. Bom é que todos respeitem aquele a quem Deus comissiona. São bem-aventurados os tais. Ele cuida à sua maneira. Aí onde muitas vezes nós nos embaraçamos. E é quando o homem chega à murmuração. Quase toda murmuração é baseada em razão. Tem razão. Ela tem razão. Ele tem razão. Todos que murmuraram lá no deserto tiveram razão para tal. A coisa não estava fácil. Era difícil. Circunstâncias que provavam realmente o equilíbrio, a confiança do povo naquele a quem Deus comissionou para guiá-lo. E Deus mesmo permitiu tantas e tantas vezes motivos para que eles murmurassem. Vamos dizer que estava havendo uma seleção
e de mais de 2 milhões de pessoas, 2 pessoas apenas não murmuraram, não se prostraram no deserto. Daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã. Você disse, mas foram tantos que entraram em Canaã, filhos e netos daqueles que saíram. Mas os que saíram não entraram, senão Josué e Calebe. Agora, o motivo foi todo esse: murmuração. E eles não podiam entender, mesmo depois de tanta maravilha, a começar pela abertura do Mar Vermelho, tantas maravilhas realizadas por Deus através de Moisés. Apesar de tudo isto, ainda tiveram que murmurar. Esquece-se do que Deus tem feito, do que Deus fez naquela circunstância lá atrás, daquela enfermidade, daquele problema, daquela dívida que complicou a vida, mas que tudo passou. É normal se esquecer. Calebe e Josué representam aqueles que não se esquecem. Mas voltemos à questão de Deus e Elias. Deus cuidando de Elias à sua maneira. Elias obedeceu. Foi a Acabe e Jezabel, não com o fim de agradar-lhes, mas sim de advertir-lhes. E sendo assim, proclamou o juízo da seca por 3 anos e meio. E Deus, então, estava cuidando do tisbita, do Elias, à sua maneira. Como, por exemplo, corvo levando pão e carne para Elias. A maneira tinha que ser de Deus. E ele não murmurou. Ele não queixou, lamentou, com saudade de outro tipo de alimentação. Estou enfadado desse pão com carne que este corvo velho traz para mim. Não, ele nunca fez isso. Deus estava cuidando dele à sua maneira. Volta lá em Israel, lá no deserto. Deixe Deus cuidar de vocês à sua maneira. E ninguém vai morrer de sede, ninguém vai morrer de fome. Então, nós vimos assim: eu vou cuidar de você, Elias. Se tão somente você pregar a minha palavra e fizer apenas o que eu lhe disser para fazer, eu tomo conta de você. Você viverá o suficiente para mim completar a minha obra nessa instância, nesse tempo,
de Acabe e Jezabel. Oh, que beleza, que maravilha a igreja tomar isto para si. A igreja falando de homens, de mulheres, de irmãos, de irmãs. O profeta de Deus tipificou este grande ministério de Elias e o seu tempo com a hora em que estamos vivendo, dizendo: eu creio que isto é um tipo perfeito do momento em que estamos vivendo, quando esta nação, se referindo aos Estados Unidos, a terra dele, América do Norte, tem se desviado completamente da palavra de Deus. Tem colocado um Acabe e uma Jezabel lá em cima. Você que conhece a história sabe qual é o Acabe e qual é a Jezabel. A mulher mais cara do mundo. Veja como assemelha, como corre o paralelo exatamente igual. E ele tinha que cuidar também de seu Elias. Agora a gente passa por aí e tem que voltar até nós. A igreja que tem crido no ministério de Elias, que tem crido no ministério que manifesta o Filho do Homem, que tem crido no 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É a maior bem-aventurança que se pode ter neste dia. Aliás, em todas as épocas, a maior bem-aventurança de um povo foi crer, receber um profeta de Deus. Então você que está me ouvindo e que tem gozado desse privilégio, sente-se reforçado, cuidado por Deus. O pão e a carne, o alimento, sendo trazido não por corvo, mas sim por águia. Porque o profeta de Deus é águia na Bíblia Sagrada. Isso é tremendo. A grande águia de Deus, no complemento da história dos gentios, quando a graça virará as costas para os gentios e voltará para os judeus. Primeiro foi Mateus, o leão. Segundo foi Marcos, o boi. Terceiro foi Lucas, o homem. O quarto, João, a águia. E essa mensagem é alimento trazido por uma águia. A águia fala de Deus, que alimenta boca a boca, bico a bico. É o profeta de Deus, cuidando daqueles que, como Elias, pregam a sua mensagem, vivem a sua mensagem, amam o espírito de Elias. Ora, amar o espírito de Elias. Faz essa consulta com Jezabel. Quem é este Elias? Ela vai dizer ser um perturbador de Israel. Peça uma audiência com Acabe e Jezabel.
esse camaradinha aparece aí sem currículo algum, vindo da onde a gente ninguém sabe, é chamado de Elias o Tisbita. E nos afronta desta maneira. E Jezabel tinha espuma na boca para falar mal de Elias. Tinha fel no coração para odiar Elias. E não é outra coisa que acontece com o sistema jezabelita desta hora. Ela tem veneno no coração contra o profeta de Deus. Por isso está escrito em Apocalipse, do Senhor dizendo: eu odeio a doutrina nicolaíta, balanita e jezabelita. Porque isso é uma trindade contra o ministério de Elias, o ministério que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Mas nesse instante isso não te afeta. Simplesmente te alimenta, te anima. É uma mão forte, é uma voz poderosa que ecoa no seu coração com certeza absoluta de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os crentes da igreja de Elias nunca tiveram na frente ali, visitando, pondo a mão na cabeça, socorrendo nas dores, nas visitas, não. Mas eles eram crentes da igreja de Elias. Elias era pastor deles. O pastor daquele dia era Elias, pastor até da infiel Jezabel. E essa igreja, a exemplo de Elias, não se dobrou diante de Baal. Elias nem sabia que ele tinha aquela igreja. Aleluia. Ele nem sabia. Por isso que quando o profeta de Deus chegou além da cortina do templo, que ele viu aquela multidão, ele não sabia que aquilo, todo aquele povo era ganho pela sua mensagem. Ele não sabia. E Deus falou com Elias. Falou: não, Elias, não ficou só você, a ponto de você desejar a morte. Não, ainda há 7.000 que não se dobraram diante dessa doutrina jezabelita, que não se dobraram diante de Baal. Eu cuido não é só de você, eu cuido deles também. Eu tenho cuidado deles. Eu tenho alimentado-os com o mesmo espírito, com a mesma fé, com o mesmo batismo, com o mesmo Senhor, com a fé apostólica. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo é abençoada com esta mensagem do profeta Elias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado
preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre chegar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo
o amor que Deus sentiu. Grande é o amor